Boa noite a todos e todas que estão a partir deste momento com o direto da TV Exposente nesta quinta-feira santa para a saída da procissão do encontro. Sai daqui da Igreja Misericórdia de Exposente até a Igreja Matriz e depois percorre as ruas até ao chamado bairro de Secupira e regressa à Igreja. Uma boa noite para os que estão por cá, uma boa noite especial para quem nos acompanha em qualquer parte do mundo dos imigrantes. Os que estão doentes, rápidas melhoras são os nossos votos e desejos. O andor dos seus passos, numa noite, para já a chuva não fez a sua aparição, esperemos que isso não venha a acontecer. E temos aqui o andor com a imagem do Senhor dos Passos, uma organização da Santa Casa da Misericórdia de Exposente, também com a Confraria de Exposente e com o apoio da Câmara Municipal de Exposente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Minhas irmãs e meus irmãos, reunimos-nos nesta noite para recordarmos o último caminho de Jesus que o levou do pretório de Pilatos até ao Monte Calvário, onde ofereceu a sua vida por todos nós. E este exercício que vamos fazer, mais do que um exercício físico, quer ser um exercício espiritual. Na verdade, mais do que os metros que percorreremos juntos, será importante o caminho interior que vamos fazer. Um caminho no qual nos vamos sentir protagonistas. Um caminho no qual nos vai ser revelada a verdade de quem somos e a verdade do amor de Deus. Um caminho onde vamos descobrindo o nosso pecado, mas onde vamos sendo confrontados, confortados com o amor misericordioso de Deus, que nos ajuda sempre a caminhar. Reunimos-nos aqui para fazer exercício. Não um exercício físico, mas um exercício espiritual. Queremos exercitar o nosso coração. Queremos exercitar o nosso seguimento de Jesus pelo caminho da cruz. E este exercício iniciamo-lo no pretório de Pilatos. E este exercício iniciamo-lo neste local que devia representar a justiça, mas que foi palco de uma das maiores injustiças da história. Estamos no pretório de Pilatos, onde os príncipes sacerdotes conduziram Jesus para que Pilatos o condenasse à morte. Pilatos sabia bem da inocência de Jesus. Pilatos sabia que Jesus não tinha cometido nenhum crime, que era inocente. Sabia que o motivo pelo qual Jesus era trazido pelos príncipes dos sacerdotes à sua presença era única e exclusivamente por inveja. Na verdade, assim dizem os evangelistas, que Pilatos sabia que tinha sido por inveja que os príncipes dos sacerdotes, os doutores da lei e o sinédrio o tinham entregado a ele. A inveja, este pecado mortal que desde o início da história da humanidade, por onde passa,
só cria destruição, só deixa um rasto de maldição. Assim aconteceu logo nas primeiras páginas da história da Sagrada Escritura. Assim aconteceu no primeiro fratricídio da história, quando Caim mata o seu irmão Abel. E porquê que o matou? Única e exclusivamente por inveja. Sentiu inveja de que o seu sacrifício fosse mais agradável do que o dele. Esta inveja, que também foi o motivo que levou Jesus a ser entregue ao procurador romano, a Pôncio Pilatos. E esta inveja, que infelizmente ainda hoje tantos danos, tantos estragos causa na vida de tantas pessoas, famílias, grupos e instituições. Onde entra a inveja, está tudo estragado. Onde entra a inveja, é um rastro de morte e de destruição que se fica. E se dúvidas temos sobre isto, basta pensarmos um pouco sobre a realidade das heranças. O que é uma herança? É aquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem. E porquê? Por inveja. E quantas vezes por inveja os laços mais sagrados da família são destruídos? E quantas vezes por inveja os laços mais sagrados são esquecidos? E quantas vezes por inveja somos capazes de cometer os piores crimes? Não há erva daninha que cresça com maior facilidade, mas que seja também totalmente destrutiva como é a inveja. Por isso, minha irmã e meu irmão, o primeiro apelo que te faço nesta noite, neste sermão do pretório, é este. Se porventura vires no teu coração a crescer algum sentimento de inveja, sê pronto a arrancá-lo. Porque onde a inveja entra, é um rastro de morte que fica. Pilatos, como disse, estava convencido da inocência de Jesus. E por isso vai procurar estratégias para libertar Jesus. Uma das estratégias que Pilatos utilizou foi apresentar um outro condenado, para que o povo, na sua liberdade, escolhesse quem queria que fosse libertado. Por isso, fez-lhes esta proposta: quem quereis que vos sou? Jesus, o Nazareno, este homem que passou fazendo bem, que passou anunciando a não violência, que passou pregando o amor aos inimigos, que proclamou o sermão das bem-aventuranças? Ou prefereis antes que vos solte Barrabás, este criminoso, este homem violento, este homem que faz da violência a sua palavra para tentar fazer-se ouvir? Esperávamos nós que aquele povo que alguns dias antes tinha aclamado Jesus na entrada da cidade santa, dizendo os seus hossanas ao filho de David, pedisse a libertação de Jesus. Mas não, o povo não pediu a libertação de Jesus. O povo pediu que Jesus fosse condenado à morte na cruz e que fosse posto em liberdade Barrabás. Como terá sido isto possível? Como é que este povo mudou assim de opinião? Como é que este povo, no domingo de Ramos, aclamava bendito que venha em nome do Senhor, dava hossanas e vivas a Jesus, e neste momento
grita, dizendo: crucificam. Os evangelistas dizem o motivo. Os evangelistas dizem que depois de Pilatos ter feito esta proposta, os príncipes dos sacerdotes instigaram, influenciaram o povo para que ele pedisse a condenação de Jesus. E este episódio, meus irmãos e minhas irmãs, não é um episódio de há 2000 anos. Não é algo que se reduza ao pretório de Pilatos. Pelo contrário, é uma cena cotidiana nas nossas praças públicas, onde nós tantas vezes somos dominados, somos escravizados por aquele poder sem rosto que é a mentalidade dominante, por aquele poder sem rosto que é o politicamente correto, por aquele poder sem rosto que são os meios de comunicação social, que tantas vezes nos levam a fazer aquilo que nós não concordamos e que tantas vezes nos levam a aceitar aquilo que a nossa consciência diz que é errado. Não há valor mais sagrado que o valor da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos remiu. Foi para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus que Jesus viveu o seu mistério pascal. Mas o problema é que tantas vezes a liberdade é simplesmente uma desculpa para nós vivermos na libertinagem. Não fazemos da liberdade um espaço para nos entregarmos aos outros, mas fazemos da nossa liberdade simplesmente uma desculpa para nos aproveitarmos dos outros para os nossos fins. Pilatos, vendo que esta sua estratégia não tinha resultado e que o povo cada vez mais reclamava que Jesus fosse crucificado, mandou vir uma bacia com um jarro d'água e diante daquela multidão lava as suas mãos, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Só que não foi em água que Pilatos lavou as mãos. Foi em sangue inocente. E as suas mãos não estão limpas. Pelo contrário, estão manchadas de sangue. Porque como nós dizemos, como nós rezamos na confissão, não pecamos somente por pensamentos, palavras e obras. Pecamos também por omissões. Um bem que não se faz é um mal que se comete. Um bem que se deixa de fazer é um mal que se inflige ao outro. Pilatos tentou viver a indiferença, tentou viver nesta omissão, só que não lavou as mãos, simplesmente as manchou mais, porque um bem que se deixa de fazer é um mal que comete. Estamos no pretório de Pilatos e neste pretório o Senhor alerta-nos para estes 3 perigos. O perigo da vaidade, o perigo da inveja, que é mortífera, o perigo do falso uso da liberdade, que nos faz usar o outro para os nossos fins, e o perigo da indiferença, o perigo das omissões, pois sempre que não fazemos um bem, é um mal que cometemos. E é desta conjunção que Jesus é condenado à morte. Jesus é condenado à morte. Não a uma morte qualquer, mas uma morte de cruz. A ser crucificado fora das muralhas da cidade santa
de Jerusalém. Os soldados põem-lhe o madeiro às costas. E aí está ele, o Senhor dos Passos apaixonados, com que vem ao nosso encontro. O Senhor dos Passos apaixonados, que nos mete a caminhar atrás dele. Ele, que um dia aos seus discípulos disse: se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. É o primeiro a dar-nos o exemplo. É o primeiro a abraçar este duro madeiro. Este duro madeiro que é consequência do seu amor e da sua fidelidade total. E nós hoje não queremos ser surdos aos seus apelos. E nós hoje queremos ser verdadeiramente seus discípulos. E por isso metemos-nos atrás da sua imagem. Metemos-nos atrás da imagem do Senhor dos Passos, como passando os nossos passos como o dele, carregando a nossa cruz como a dele, sabendo que é ele que nos ajuda a levar a nossa cruz. Então, minhas irmãs e meus irmãos, se queremos verdadeiramente seguir a Jesus pelo caminho da cruz, se queremos verdadeiramente com Jesus e como Jesus abraçar a nossa cruz do amor e da fidelidade, ponhamo-nos a caminho, acompanhemos este Jesus e saibamos que depois daquela primeira sexta-feira santa da história, já não somos nós que ajudamos Cristo a levar a cruz. É Ele que nos ajuda a levar a nossa cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Procissão em direção à Igreja Matriz de Esposende, com andor dos seus passos. A banda que hoje é a banda de Sampaio de Antas. Já estamos aqui em frente à Igreja Matriz, onde as insígnias da Santa Casa, onde vamos assistir ao sermão então do encontro. Os figurados fazem parte então desta procissão que saiu da Igreja da Misericórdia em Esposende.
a presidir a esta procissão do encontro, o Arcipreste de Esposende, Padre Rui Neiva, com o Padre Armindo Abreu e também com o Padre Isaías. Pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Minhas irmãs e meus irmãos, não foi necessário construir uma nova estrada para fazermos esta via sacra. Não foi necessário abrir um novo trajeto para realizarmos este cortejo religioso. Na verdade, é nas nossas estradas de todos os dias, é nas nossas encruzilhadas de cada hora que se vive a via sacra da nossa vida. Não precisamos de ir para outro sítio. É exatamente aqui, nesta terra de Esposende, que hoje se vive a via sacra. Estamos muito habituados a pensar que a nossa fé tem pouco a ver com a nossa vida concreta. Mas não. São nestas ruas de todos os dias que se vive a verdade da nossa fé. São nestas ruas, nestas encruzilhadas cotidianas, que nós somos chamados a ajudar Cristo a levar a sua cruz. Começamos ainda há pouco esta procissão e já nos detemos, porque segundo a tradição, Jesus, no caminho para o Calvário, cai várias vezes. Cai, não uma, não duas, mas 3 vezes. Um Jesus que cai sobre o peso da cruz. Quando olhamos para esta cruz, nós vemos nela todo o amor, toda a fidelidade de Jesus a Deus, seu Pai, e a nós, seus irmãos. Mas também, neste pesado madeiro, nós somos capazes de reconhecer o peso dos nossos pecados. Na verdade, como diz o profeta Isaías, eram as nossas faltas, os nossos crimes que ele carregava. E por isso, quando olhamos para Jesus e o vemos caído sobre o peso da cruz, nós podemos reconhecer aquilo que o pecado nos faz. O pecado, tudo aquilo que quebra a nossa relação de amor com Deus, com os outros e conosco próprios, não nos eleva, não nos dignifica, não nos faz mais felizes. Pelo contrário, o pecado sempre atira-nos para o chão. O pecado sempre nos rouba a dignidade. O pecado sempre nos deixa mais infelizes. Ao ver este Jesus caído sobre o peso da cruz, nós vemos os efeitos dos nossos pecados. E que fazer? Desesperar? Não, meu irmão. Jesus cai para te encontrar a ti, para me encontrar a mim, que estamos caídos por terra sobre o peso dos nossos pecados. Jesus cai sobre o peso da cruz para nos encontrarmos a nós, humanidade caída, para que assim Ele nos dê a sua mão e nos possa levantar e pôr de novo a caminho. O Jesus que cai
sobre o peso da cruz, é também o Jesus que se levanta e que prossegue o seu caminho. E levantando-se, levanta-nos consigo. Errar é humano. Permanecer na queda é diabólico. O divino é levantar-nos e continuar o caminho. Nenhum pecado tem de ser um beco sem saída. Não há impossíveis para a misericórdia do Senhor. A última palavra nunca pertence ao mal. Pertence sempre a Deus. E Ele é, com o seu perdão, é capaz de nos pôr novamente a caminho. Só que este Jesus, que é frágil, que cai sobre o peso da cruz, é também aquele Jesus que precisa de ajuda. E são vários aqueles que ajudam o Senhor no caminho do Calvário. Só que, neste momento, neste sermão do encontro, nós queremos recordar uma ajuda que Jesus recebeu, que foi a ajuda de sua mãe. A Virgem Maria vem ao encontro do seu filho. A Virgem Maria vem em socorro do seu menino. Os Evangelhos nada nos dizem deste encontro, mas na verdade não precisam de o relatar, porque esta é a verdade mais simples. Onde há um filho que sofre, aí está uma mãe que se compadece. Onde há um filho que passa necessidades, há sempre uma mãe que se adianta, que corre, que vem ao encontro do filho para o socorrer. Eis a mãe, a Senhora das Dores, que vem ao encontro do seu filho. Eis o encontro entre o servo do Senhor e a serva do Senhor. Eis o encontro entre a mãe e o filho. Eis aquele encontro que não mudou nada e ao mesmo tempo transformou tudo. Eis aquele encontro que todos nós, na nossa vida, também esperamos. É curioso que neste encontro entre a mãe das dores e o homem das dores não foram trocadas nenhuma palavra. Nenhum dos dois falou. A tradição diz-nos somente que a mãe e o filho tiveram dois gestos. O primeiro gesto foi um olhar, uma troca de olhares. A mãe que olha para o filho e o filho que se deixa olhar pela mãe. E o filho que olha para a mãe e a mãe que se deixa olhar pelo filho. Uma troca de olhares entre mãe e filho que dispensa palavras. Porque uma mãe conhece o seu filho. Porque para uma mãe basta olhar para seu filho para saber o que ele está a passar. Porque o amor sabe ver aquilo que a indiferença jamais descobrirá. A mãe olhou para o filho e viu o que ele sofria. O filho olhou para a mãe e viu a espada de dor que trespassava o seu coração. Mas a mãe olhou para o filho e, com o seu olhar, aconchegou, deu-lhe coragem para que continuasse a sua missão. E o filho, olhando para a mãe, conforta-a também. No entanto, além desta troca de olhares, houve outro gesto que esta mãe teve para com o seu filho. Segundo a tradição, a Virgem das Dores aproximou-se do Senhor
dos passos, do Senhor carregado com a cruz, do Senhor que já tinha caído e que lhe faz dar-lhe um beijo. Uma mãe que dá um beijo ao seu filho. E este beijo faz toda a diferença. E acho que todos nós, de certa maneira, já experimentamos a força deste beijo. Quando eu era pequeno e traquina, e andava das minhas brincadeiras a saltar de pedra em pedra e a andar na bicicleta, muitas vezes acabava no chão com os joelhos esfarrapados e com as lágrimas nos olhos. E lá ia eu a correr para a minha mãe. E ela dizia: anda cá, eu dou um beijinho e isso passa. E não é que passava mesmo? E não é que passava mesmo? Porque aquilo que dói verdadeiramente não é tanto a dor física. Verdadeiramente é o sentimento de solidão, é o sentimento de abandono, é o sentimento de que ninguém nos compreende, ninguém sabe o que estamos a passar. Uma dor, quando é habitada, quando é acompanhada, torna-se suportável. Podem haver doenças incuráveis, mas nenhum ser humano é intratável. Todos podem ser cuidados e todos são cuidados. Porque este encontro entre a mãe e o filho continua a acontecer no hoje da nossa história. Nós, por dádiva de Cristo na cruz, somos também filhos da Senhora das Dores. E como a Virgem Maria correu para socorrer o seu filho, também hoje ela vem ao nosso encontro nas nossas necessidades. Por isso mesmo é que o povo cristão tem tanta devoção à Virgem, à Senhora das Dores, porque ela, mais do que ninguém, conhece as nossas dores. E ela, mais do que ninguém, como boa mãe, vem socorrer-nos. Sim, é verdade aquilo que o Papa Francisco dizia a 13 de maio de 2017, no centenário das aparições de Fátima, na Cova da Iria. O nosso amado Papa, por várias vezes, deixou sair de seus lábios este grito reconhecido: temos mãe! Temos mãe! Sim, não estamos por nossa conta e risco. Não estamos sozinhos e abandonados. Temos uma mãe que vem ao nosso encontro nas nossas necessidades. Uma mãe que, com o seu olhar, sabe ler aquilo que vai no nosso coração. Uma mãe que, com o seu olhar, dá-nos a coragem de prosseguir o caminho. Uma mãe que, com a sua ternura e a sua misericórdia, é capaz de capaz de curar tantas feridas que trazemos. Uma mãe que sabe derramar o bálsamo da sua ternura sobre as nossas chagas. Temos mãe. Assim como Jesus foi acompanhado no seu caminho para o Calvário por Maria Santíssima, também nós, hoje, somos acompanhados. Mas, cara comunidade do Desposente, cara comunidade, aquilo que nós vemos em Maria é aquilo que nós acreditamos acerca da Igreja. Maria é o exemplo mais perfeito do que aquilo que a Igreja é, daquilo que a Igreja deve ser. E nós, neste encontro entre a Senhora das Dores e o Homem das Dores, descobrimos que a nossa comunidade paroquial está chamada a ser uma comunidade mãe e não madrasta.
Uma comunidade mãe que vai ao encontro dos seus filhos, feridos pelos caminhos desta história. Uma igreja mãe que vai em socorro dos necessitados. Uma igreja mãe que sabe sentir a dor do outro como sua própria dor. Papa Francisco, há uns anos, numa mensagem para a Quaresma, dizia que tinha um sonho para a igreja. Dizia que sonhava que as nossas paróquias, que as nossas comunidades, que os nossos grupos paroquiais fossem ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença. Mãe, olhando hoje para ti neste encontro, descobrimos que não estamos sós na via sacra da nossa vida. Assim como foste ao encontro do teu Jesus, assim vens ao encontro de todos nós, teus filhos, dados por Jesus na cruz. E também a nós, nos olhas com esse teu olhar misericordioso. E também a nós, teus filhos, tantas vezes feridos pelo pecado, nos dás o beijo da tua misericórdia, da tua ternura. Mãe, Mãe de Jesus, mas também Mãe da Igreja, ajuda-nos a ser uma Igreja misericordiosa, como tu és misericordiosa. Ajuda-nos a seguir o teu exemplo, que vencendo medos, que vencendo comodismos, saibamos ir ao encontro dos que sofrem, saibamos ir em procura daqueles que estão caídos à beira das margens do caminho, e que também para eles sejamos sacramento da ternura de Deus, como tu o foste para o teu Jesus. Não mudaste nada e transformaste tudo. O teu encontro deu ânimo ao teu filho Jesus para ele seguir o seu caminho. E nós, porque hoje nos encontramos contigo, porque tantas vezes somos encontrados por ti na via sacra da nossa vida, também nos podemos pôr atrás de Jesus, seguindo no caminho em direção ao Calvário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Temos então o andor da Nossa Senhora da Soledade.
guiando a Santa Casa. Vou recolher, então, como eu disse, da Irmandade da Santa Casa aqui a Igreja da Misericórdia e a outra, agora a confraria, vai até, com o palio, até à Igreja Matriz.
Vai terminar esta cerimónia de quinta-feira aqui da Igreja Matriz de Esposende. Um grande abraço para os que estão por cá, um abraço especial para quem nos acompanha em qualquer parte do mundo, os imigrantes, para os que estão doentes, rápidas melhoras. São os nossos votos e desejos. A todos desejamos uma Santa Páscoa e já sabe, amanhã, se tudo e o tempo permitir, estaremos aqui para a procissão do enterro. Um abraço, uma boa Páscoa e até uma próxima oportunidade.